vamos conversar sobre Jesus. Quem é Jesus, quem foi, quem será? Para mim, eu vou falar de mim. Quem foi Jesus? Quem é Jesus? Primeira coisa que vem na minha cabeça é a realidade. Jesus é a vida. A vida. Deus colocou dentro de Jesus a vida para representar, para dizer para nós como nós morremos e como nós devemos agir para retornar à vida. Lá atrás, no princípio da história toda, diz a Sagrada Escritura que Deus criou um paraíso para nós, verdadeiro. Verdadeiro. E como nós teríamos que ter o direito da escolha, ele plantou duas árvores. Uma que dava conhecimento, nós como nós somos hoje, e a outra que daria o conhecimento divino, de tal forma que está escrito que se o homem usasse a árvore da vida, tornar-se-ia um ser semelhante, exatamente igual a Deus. O homem usou aquela que tornou nós homem, tá? Pelo desejo de se alimentar, pela beleza da coisa. Aí Deus pensou e disse para ele: eu vou mandar alguém na face da terra para dizer como o homem morreu. Gerou Jesus na Maria. Maria deu à luz e aconteceu tudo o que nós sabemos. E aonde nasceu? Onde foi nascer a criança? Numa manjedoura, sobre os restos das palhas que o animal comeu. Resto das palhas que o animal comeu. Eu reflito assim na minha cabeça. O povo de Israel era um povo que vivia acampado, em acampamento. Já tinha evoluído um pouco, tinha cidade construída pelos romanos. E lá aconteceu um fato. Veio uma luz, guiando os 3 reis magos, e pousou sobre uma manjedoura, dizendo para nós que na manjedoura nasceu a luz. Aí Jesus seguiu na sua vida, nunca pecou, sempre foi uma criança, em pureza, em sabedoria, em felicidade, uma vida que continua a ser exatamente como Deus plantou. Lá na frente veio os problemas. Jesus, seguindo a Sagrada Escritura, se batizou nas águas do Jordão pela mão de João Batista, o segundo maior homem da terra. Hoje não tem na face da terra ninguém igual a João Batista, porque ele foi o único ser existente na face da terra que trouxe a Jesus o Espírito de Deus. Aí Jesus recebeu o Espírito das mãos de João, foi para o deserto. Lá no deserto, o diabo, como tenta nós hoje, também tentou ele. O que mostrou para mim foi a oferta que o diabo fez para ele. Te prostra diante de mim e eu te dou tudo isso. E isso tudo que o diabo ofereceu não é pouca coisa.
é as maiores riquezas e poderes que o homem tem na face da terra. Eu reflito assim, Jesus deve ter pensado, mas para que eu quero tudo isso que vai se acabar amanhã? Eu só quero uma coisa, ele deve ter pensado, a vida, a bondade de Deus dentro dele. E assim ele seguiu, desceu da montanha, veio, e ele sempre pregava uma coisa, a coisa mais certa que foi Deus que fez. O reino dos céus está dentro de vós, está no meio de vós. Ah, mas que reino é esse? Olhar para as criancinhas, delas é o reino dos céus, delas é a felicidade. A criancinha deseja ter um carro? A criancinha deseja ter uma fazenda? Não. Ela só deseja existir. Só. Olha para a criancinha e você vai ver. Qualquer coisinha para ela já é uma coisa nova. Aí, olha o que acontece. Aí amanhã essa criancinha foi crescendo. Um pirulito para ti, pá. Já começou o pai e a mãe dar desejo para a criança. A criança vem vindo, se torna um ser humano. Olhe o que aconteceu na morte de Jesus. Quando Jesus foi preso, que assumiu os nossos pecados na quinta-feira, foi levado, primeiro fato, foi açoitado. Depois de condenado, como nós somos, nós já somos tudo condenados na morte. O que aconteceu com Jesus? Foi açoitado. Depois botaram a coroa de espinho, vestiram uma roupa nele e disseram, tu és o rei dos judeus. Jesus passou a cruz, carregou até lá na montanha, que a vida da gente é uma montanha para a gente subir ou não é. Subiu, deitaram ele, pregaram ele numa cruz. Depois ele disse palavras, mas vamos até esse fato. Na nossa vida, olha o açoite. A criancinha vem crescendo e começa os açoites da vida. Como? Bate aqui, bate ali, bate lá, até dizer para nós que nós somos carne. Carne, sente. É aqui que tu está, esse é tu. Logo em seguida, uma coroa de espinhos. Esses espinhos na sua cabeça, que está na tua, está na minha, está de todo mundo, não é só na de Jesus, não. Cada espinho desse são os nossos desejos. Os nossos desejos. Que olha bem como é tão certo. Com os seus desejos, com os nossos desejos, começamos a carregar uma cruz. Ou não. A cruz da tua vida é levinha assim, ou tu está até cansado de tanto trabalhar, de tanto buscar a tua sobrevivência. Aquela sobrevivência que Deus deu lá atrás. Doravante, terás que trabalhar para ter o teu sustento. Ou já não estava escrito lá atrás. E nós todos caímos na mesma história, lá de cima da montanha, quando o mal tentou Jesus. Te dou tudo isso. E nós estamos bem nessa. Nós estamos querendo tudo ou não. Tu tens um Fuca, tu não estás querendo comprar um carro melhor? Tu tens um casebre, vou dizer, uma casa de madeira, não estás querendo uma de material? Tu tens um sofá ali que já está banga, tu não estás querendo o melhor? Os nossos desejos são os espinhos.
da coroa de Jesus. Tenha certeza. De tal forma que após os espinhos você se veste bonitinho, conquistei uma roupa, pá, vou carregar a minha cruz. De morra acima, ou você carrega a cruz de morra abaixo. Olha o milionário, camarada bem rico, cheio de dinheiro. Ele quer parar a sua cruz onde está, ou ele está sempre querendo levar a sua cruz mais para cima? Quando chega lá no final, ele viu que estava crucificado naqueles desejos da coroa de espinho de Jesus. Quando Jesus lá disse: Senhor meu Pai, perdoai porque eles não sabem o que fazem, não era o que estava fazendo com Jesus, era o que nós fizemos com a nossa vida. Nós não sabemos. Que exemplo que eu daria para você? Você tem tanto exemplo na sua vida, não preciso eu dar. Se você olhar, todos os seus desejos é um peso na sua cruz. Por isso é que Jesus disse: Pai, perdoai porque eles não sabem o que fazem. Por que tudo isso? Porque nós fomos aquele lá na montanha, lá, que o diabo veio, desculpa aí o termo diabo, Lúcifer, sei lá, o lado negativo, vamos dizer assim, colocou dentro de nós, ó, tudo isso aí é belo, eu te dou. Você sabe quanto é que custa essa nossa liberdade, esse nosso querer, esse nosso ter? Custa a nossa vida. Foi por ela que Jesus morreu. Por quê? Porque nós estamos morrendo a todo momento nos nossos desejos. Quando Jesus disse para aquele rapaz, disse: Senhor, o que é que eu preciso fazer para te seguir? Eu quero, mas eu tenho que ir lá no enterro de um parente dele. Olha o que Jesus disse: deixe os mortos enterrarem seus mortos. Isso para mim só diz uma coisa: deixe os mortos enterrarem seus mortos. Então, está dizendo para nós, está dizendo que todos nós estamos mortos. E Jesus tem razão. Tem razão. Quando lá no início, nós saímos do reino dos céus, ficou claro. À medida que tu sai da vida, tu caminha para a morte. Não é verdade? Você, ou você sai do dia, você vai para onde? Se é dia. Aí você saiu da claridade, fosse para onde? Para a escuridão. E na escuridão, você consegue ver o seu caminho? Acho que não. Eu vejo em todas as igrejas avisar o homem. Se vocês compreenderem a mensagem das igrejas, não é para o teu dinheiro, para o teu bolso, para a tua coisa, é para a tua vida. Quando nas nossas igrejas se fala de Jesus, não está falando de um homem, está falando da vida. Mas que vida é essa? A tua, a minha, a nossa. Se nós conseguirmos nos descobrir que você é a vida que está aqui dentro, ó, tá vendo? Eu estou sentindo meu dedo bater. Você sabe por que eu sinto meu dedo bater?
porque com o açoite de quando eu era criancinha, a minha vida disse para mim, eu sou este. É isso que nós devemos de mudar no nosso pensamento. Nós não somos esse corpo, nós sentimos ele, mas nós somos aquele que sente. Aquele que tu tocaste, tu sentiste, não foi o corpo que sentiu, foi a tua vida. Porque a tua vida é a energia do universo. Nós, seres humanos, eu diria para vocês, nós somos o maior tesouro da existência. O maior. Não existe nada no universo. Não existe algo mais valioso do que você, do que eu. Vou dizer assim, do que nós, seres humanos. Nós temos aquilo que nunca se acaba. Todo mundo diz, o ouro vale um monte porque é uma mercadoria que não se estraga, existe sempre. O ouro se acabará, deixará de existir. Agora você, nunca. Porque aquele que te gerou, que botou esta vida em mim, em ti, é eterno. Ele deu dele para nós existirmos. Se Deus é eterno, nós também. Também. E não existe, eu quero que você compreenda isso, não existe poder no universo todo que vai te desligar da tua vida. Porque nada pode te separar de ti mesmo. Tu és uma existência, tu és eterno. Ah, vais morrer amanhã? Oh, quantos trilhão ou bilhão ou quaquilhão de anos você já existe? Quantos existirás? Não existe matemática nem computador na existência que possa calcular. Você sabe por quê? Você é eterno. Você não vai morrer amanhã, não. Você já viu quando você machuca um dedo, amanhã depois você não sente mais? Aquele machucadinho deixou de existir, mas você continua vivendo. Assim é a nossa vida. Nós, seres humanos, nada, mas nada na face da Terra ou no universo inteiro pode, vamos dizer assim, te desligar para tu não existir. Se tu fores um camarada que, vamos dizer assim, que buscar a perfeição e descobrir a Deus, a luz divina, se Ele vier, desceu aí e te deu a graça de te colocar como uma semente, como tu nascesse, podem ter certeza, tu vais viver na luz. Mas se você só quis seus desejos, vamos dizer assim, entrasse na escuridão e não quisesse sair, mas tu não morresse. Não morresse. Tu não vais ter luz, mas continuas existindo para sempre. Não é até amanhã o dia que tu vai morrer, não. É para sempre. Não tem como tu mudar a tua eternidade. Não existe. Olha, para nós sermos bem conscientes, nem Deus tira a tua eternidade. Ele não pode se autodestruir. Deus é um ser, diria assim, para frente, para transformar
a nossa existência em felicidade, porque Ele é a suprema felicidade. Nós não podemos compreender isso, mas se o nosso glorioso Deus nos der a possibilidade de nós sermos, assim por um segundo, vamos dizer rapidamente, como uma criancinha, sentir o que uma criancinha sente, você entenderá isso que eu estou dizendo. A felicidade que existe, ela é tão grande, que Deus criou o paraíso para nós existirmos. Uma boa noite.